Olá, está começando o programa FETAG na TV, que mostra a luta dos trabalhadores rurais aqui no estado de Alagoas. E a gente começa esta edição falando da reunião do Polo Litoral Norte, que aconteceu na cidade de Paço de Camaragibe. Nos dias 9 e 10 aconteceram reunião nos polos do Litoral Norte, Vale do Mundaú e Alto Sertão. A reunião do Polo do Litoral Norte aconteceu no dia 9, com a presença dos presidentes dos sindicatos rurais dos municípios da região. A pauta de discussão deste encontro foi o ato do dia 16 contra a reforma da Previdência, o Programa de Habitação Rural e o Programa Amigo Trabalhador. Estiveram presentes pela FETAG a secretária de Política Agrícola, Hilda Alves, e a primeira secretária de Finanças, Vera Lúcia de Vasconcelos. Acompanhe agora uma entrevista com o Amaro Filismino Ribeiro. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Luís do Quitunde. Com 2 mandatos, entrei mais ou menos na diretoria do sindicato, mais ou menos em 76, como suplente daquela diretoria, daquele sindicato. A administração era de um homem que já é falecido, vive no convívio com a gente mais. Ex-presidente do sindicato era José Amadeu dos Santos. Logo após José Amadeu entrou Paulo Antônio Simão, que foi presidente do sindicato por mais de 20 anos, não é? Mais de 20 anos. Já estou com 2 mandatos, estou caminhando para os 3 mandatos. Aquele sindicato funciona só com os assalariados, porque quase agricultor familiar nós não temos, apesar de nós ter no município 17 assentamentos, mas agricultor e familiar sindicalizado quase a gente não tem. Infelizmente, é uma coisa muito difícil. Aonde a gente vive com os assalariados, trabalhando dia a dia, trabalhadores e trabalhadoras, a sua grande maioria que vive na propriedade, hoje estão localizadas já, a sua boa parte, na zona urbana, mas continua trabalhando sendo assalariado daquela empresa chamada Usina Santo Antônio, localizada no município de São Luís. O sindicato hoje, ele tem sua diretoria formada por 19 pessoas, mas já logo recém nós, o sindicato está fundando ou está criando o sindicato de assalariado e assalariada rurais. Nós estamos abandonando os agricultores familiares. Isso foi uma meta. Fizemos o seguinte: preparamos um estatuto, conversamos com os trabalhadores e trabalhadoras, publicamos no Diário Oficial da União do Estado e hoje encaminhando no Ministério do Trabalho. Continua assim. Nosso sindicato vive só das contribuições dos assalariados. Damos várias assistências aos trabalhadores, entre medicamento, ajudas e outras. E a gente também entrevistou o José Cícero de Araújo. Ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barra de Santo Antônio. Onde aquele sindicato foi fundado no ano de 1982, reconhecido no ano de 1983, tendo como seu primeiro dirigente daquele sindicato, como presidente, o senhor Júlio Caboclo, onde o mesmo já faleceu, e em continuação assumiu como presidente o senhor Nelson Vitorino, e em seguida, se afastando, assumindo o seu lugar como presidente, o senhor Luiz Lúcio, onde esse mesmo também já falecido, e em seguida assumiu como presidente o senhor Moisés Peixoto. No ano de 1999, onde em 90 eu já fazia parte da diretoria daquele sindicato como primeiro suplente, e no ano de 1999 vim assumir o lugar como tesoureiro daquele sindicato, onde passei 2 mandatos como secretário de Finanças
passando assim como vice-presidente um mandato e agora já vou no meu terceiro mandato como presidente daquela entidade, onde nós temos como finalidade para defender, reivindicar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais daquele município, que agora está sendo criado o Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais do Estado. Então, nós estamos com a obrigação, com a responsabilidade de lutar em prol dos direitos dos trabalhadores assalariados e assalariadas rurais, onde já nós fomos aprovar o nosso estatuto e agora nós estamos já desmembramos o Sindicato da Agricultura Familiar e agora só o Sindicato dos Trabalhadores Assalariados e Assalariadas Rurais. Acompanhe agora uma entrevista com a Vera Lúcia. Ela é representante das mulheres do Polo Litoral Norte de Alagoas. A gente hoje, com a dificuldade da extensão das mulheres, junto com os companheiros, eu peço aos companheiros a ajuda de ampliar a contratação, nas dificuldades que a gente passa de não ter mais mulheres, a gente estamos a extensão das mulheres, e isso para a gente não somos bom. As mulheres precisam ser contratadas, assalariadas, e quando a gente não abre mão a nova federação de assalariado, não ter os 30%, porque para a gente, mulher assalariado, é um retrocesso, e eu acho que peço a ajuda dos companheiros para a gente ampliar esse número de contratação de mulheres no campo assalariado, porque a gente está em extensão e se a gente não conquista, junto com os companheiros, não abre mão de ter mais contratação, que as empresas contratam as mulheres, para ampliar esse número, porque a gente está em extensão. E aquilo que a gente conquistou junto com a federação, se a gente hoje não corre atrás para garantir pelo mínimo 30% de mulher, para a gente é um retrocesso. Onde a federação hoje tem garantido no nosso congresso 50% de mulher. E se a gente hoje, na Federação de Assalariado, não garantir o mínimo 30% de mulher, a gente vamos estar retroagindo. Isso eu peço aos companheiros. Esse 30% que a gente conseguiu foi conquistado junto como homens e mulheres, com os companheiros ajudando, com a luta das mulheres. E hoje, com essa extensão, as mulheres não estão sendo contratadas, não tem espaço mais para a mulher, e hoje nós mulheres estamos retroagindo. E não é isso. Nós mulheres precisamos dar a mão a umas às outras e pedir apoio aos companheiros e bater de frente e queremos que amplie esse número de mulher, porque senão a gente, mulheres, só retroagir. E a gente não quer retroagir, pede que os companheiros ajudem. E isso é o nosso dilema, de lutar junto para ampliar o número de assalariados, de contratadas nas empresas, e que os companheiros nos ajudem, porque a gente não vamos abrir de mão dos 30% de mulher. Os sindicatos já passam dificuldade a não ter mulher no campo, eles não estão conseguindo por a extensão de mulher, mas a gente pede ajuda aos companheiros na discussão da convenção coletiva, nos congressos, na ampliação de diretoria, que ajude a gente a ampliar esse número de companheiras para contratar assalariada, para a gente ter mais sócio, mais luta e ser mais forte. Você está em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Então chegou sua vez de mudar de vida. Na nossa empresa, você terá a oportunidade de fazer viagens com todo o conforto. Sem falar na segurança no trabalho, que é fundamental. Pode ficar tranquilo. Nós tomamos conta da papelada. E o melhor, você receberá o justo por cada minuto trabalhado.
Vamos acabar com o trabalho escravo no Brasil. Disque 100. Acompanhe agora uma entrevista com Roberto Moura. Ele é secretário da Unicafes e vai falar um pouco sobre a entidade e a relação com a FETAG. A Unicafes, ela defende a cooperativa, as cooperativas, né, da agricultura familiar e economia solidária, né? A Unicafes, ela tem uma união nacional, né, dessas cooperativas. E em cada estado tem, né, a sua Unicafes. No caso nosso, que fazemos parte aqui da Unicafes Alagoas. Então a gente hoje tem um quadro de 32 cooperativas que estão assim distribuídas em todo o estado. A Zona da Mata, Agreste, Baixo São Francisco, né, da região metropolitana. Então temos 32 cooperativas hoje cooperativadas, onde ela defende toda a política da agricultura familiar, o que foi assim estabelecido por lei, né, dos 30%, né, 30% da compra da merenda escolar. E aí a Unicafes, ela tem esse papel político, né, de fazer com que essa lei seja executada, né, e tem todo o know-how, né, de que o agricultor familiar ele tem assim essa entidade para o defender. Aquelas cooperativas que estão assim associadas, né, à Unicafes. Algumas ainda não entenderam o projeto, ainda não acreditam no projeto. Então ela tem essa característica própria que é com a agricultura familiar. E a secretária de Políticas Agrícolas da FETAG Alagoas, Hilda Alves, falou sobre a importância da agricultura familiar. Veja agora numa entrevista que ela concedeu ao nosso repórter Jairo Silva. Qual a principal diferença entre a agricultura familiar e a agricultura tradicional? A agricultura familiar, ela tem ajudado muito a desenvolver, principalmente a questão da alimentação, né, no que se trata da questão da alimentação saudável, uma alimentação onde as famílias elas produzem sem o uso do agrotóxico, e também a agricultura familiar ela tem ajudado muito na questão de geração de emprego até da agricultura convencional. E hoje a gente pode dizer que a agricultura familiar ela é responsável para cuidar um pouco também da questão da saúde das famílias. E a agricultura familiar, para pequeno agricultor, principalmente no nosso estado aqui de Alagoas, a gente avançou um pouco no que diz respeito à questão produção, à questão da organização desses agricultores, né, no que diz respeito também à variação da questão da produção, né, a gente tinha, os agricultores plantavam, mas uma cultura hoje já tem a diversidade de culturas hoje sendo produzida pela agricultura familiar no nosso estado. Então, a agricultura familiar, para nós, enquanto pequeno agricultor, ela tem nos ajudado muito a desenvolver a questão econômica no município, também a questão da organização dessas famílias nos seus locais de trabalho. E, assim, ultimamente, a gente estamos passando por uma preocupação com relação à permanência dessa agricultura familiar no nosso estado e no nosso país. Estamos enfrentando situações complexa, principalmente como a mudança de governo. Nós estamos há poucos dias, né, da saída da presidenta Dilma e também, né, com o governo do presidente em exercício, Michel Temer, e que nos preocupa muito esse momento de transição de governo, porque justamente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que pautava as nossas políticas de fortalecimento da agricultura, ele foi extinto. E aí a nossa preocupação que as políticas da agricultura familiar, ela foi para o MDS e agora está na Casa Civil, e aí a gente não vê, por parte do governo em exercício, nenhuma preocupação e nenhuma sinalização de como isso realmente vai funcionar. Então, a gente já começa a se preocupar
com a vida da agricultura familiar daqui para frente. E isso tem nos afetado muito, principalmente os agricultores que vendem, já têm uma tradição de vender para o PAA. A gente temos projetos já dentro da Conab e que o pessoal ainda não conseguiu entregar a sua produção, a Conab a comprar, porque justamente o recurso não chegou ainda e a gente já começa a nossa preocupação, porque a agricultura familiar tem produtos que ele não espera, não tem como armazenar. Então, se o agricultor ele produz, já pensando no mercado que é o PAA, do seu projeto que já foi encaminhado para a Conab e que está esperando a compra e esse dinheiro não chega, é prejuízo total para esse agricultor. Então, a gente estamos organizando, vendo como é que a gente vai estar mobilizando esses agricultores e também mobilizando a Conab junto com outros segmentos para que realmente esse recurso possa entrar e possa tirar o agricultor dessa situação. Até porque a gente conseguiu avançar nesses últimos anos no fortalecimento da agricultura familiar. E agora, a gente perder essas conquistas que foi tão importante para a vida da agricultura familiar, para a permanência desse agricultor no campo, então já começa a gerar para a gente uma preocupação. E aí a gente sabe que o governo que hoje está aí, ele não tem nenhuma preocupação com o fortalecimento do pequeno, o crescimento da economia nos locais de trabalho, né, nas comunidades. E a agricultura familiar ela tem sido responsável justamente para a geração de emprego, né, quem mais empregou nesses últimos anos, e o agricultor familiar ele produz para sustentar, né, alimentar as famílias, não só deles, mas também colocar a alimentação na mesa dos brasileiros, já que a outra agricultura patronal é mais para exportação. Então, não fica. Quem hoje sustenta a produção de alimento para a mesa dos brasileiros é a agricultura familiar. E, infelizmente, a gente vê, e ainda pouco caso, né, dos governos, e a gente também não vê também ainda nenhum incentivo por parte do governo do Estado com relação à questão da agricultura familiar. A gente depende muito da assistência técnica, mas no Estado a gente não tem uma assistência técnica que possa dar sustentação a essa forma de produção da agricultura familiar, acompanhar os agricultores, e aí a gente fica preocupado. Além do governo federal, também no Estado, a gente não vê nenhum incentivo ainda por parte do governo do Estado em fortalecer a agricultura familiar, em investir em projetos para que os agricultores eles possam sair dessa situação. Então, a gente só tem a fortalecer esses agricultores e dizer que a gente vai estar lutando ou até onde a gente puder, para que essas conquistas, que esse fortalecimento da agricultura familiar, a gente não perca. Até porque, se a gente perder, a gente vai ver as nossas famílias, os nossos agricultores, tendo sua renda cada vez menos e não tendo condições de manter a sua família no campo. E aí a nossa preocupação, que é a migração desses agricultores lá do campo para voltar para a cidade e para a periferia, aonde não é isso, aonde a gente vem lutando sempre para a permanência do homem e da mulher do campo, principalmente com a questão da sucessão rural, e aí a gente já começa a se preocupar com essa sucessão rural. Que sucessão rural é essa? Que juventude vai querer ficar num campo onde não tem nenhum incentivo, onde não tem nenhuma base para que ele possa produzir e possa fortalecer, possa ter renda também para construir os seus sonhos e se permanecer no campo junto da sua família. Fala um pouco para a gente da importância do PAA e de como esses alimentos chegam até a mesa dos brasileiros. Olha, o PAA ela é uma política que foi conquistada pelo movimento sindical, né? Justamente é uma política de compra do governo federal através da Conab, né? Onde o PAA ele permite que os agricultores possam vender a sua produção até um determinado teto de valor, onde a Conab através das cooperativas, das associações, os agricultores se organizam
e organiza a sua produção e vende através da Conab, além dos agricultores estar vendendo a sua produção, a agricultura familiar, ainda tem também que esses produtos que é comprado pela Conab a esses agricultores, eles também são destinados para alimentar outras famílias, e entrega associações, onde tem essas associações, elas cadastram as famílias carentes, através também de alguma instituição que trabalhe com famílias com situação de risco na questão da alimentação. E é uma forma de que o agricultor, ele produz e tem o PAA, que vai ajudar a facilitar ele a ter uma renda, e, além disso, ele também vai estar ajudando a famílias carentes que não têm alimentação também a se manter da agricultura familiar. Então, é um programa que ele é muito importante, essa política para os agricultores familiares, porque é uma política que tem garantido a permanência do homem no campo. Além do PAA, que é muito importante, também com a conquista da lei do PENAI, que é a compra de, no mínimo, 30% da produção da agricultura familiar para a merenda escolar, isso também tem ajudado muito nos municípios que adotaram também a fazer a compra de uma parte do recurso que entra para a merenda escolar, através direto da agricultura familiar. Isso também tem ajudado aos agricultores familiares também, além do PA, também ter outra fonte de venda dos produtos da agricultura familiar, né, do seu trabalho. E, assim, infelizmente, o Estado de Alagoas, que também poderia ter comprado, já vim comprando também, para as escolas do Estado, no mínimo os 30% da merenda escolar, a gente já vem trabalhando isso, já tem alguns anos, né, que de inserir o mínimo dos 30% da merenda escolar do Estado dentro da compra do PENAI, para que também os agricultores possam também ter outro mercado para vender a sua produção. E também, além disso, a gente sabe que o PA e o PENAI só, ele também não mantém, não absorve toda a produção, né, da agricultura familiar. Então, assim, a gente também trabalha muito através das cooperativas, para que possa estar vendendo através de supermercados, de feiras, né, para que também os agricultores tenham um mecanismo para que eles possam estar vendendo a sua produção e não ter prejuízo, porque plantar e você não ter a quem vender, então é prejuízo. Então, isso a gente já vem trabalhando, por isso a importância do PA no Estado, a importância do PA na vida dos agricultores familiares. E aí é uma pena, né, esse programa que é de uma importância tamanha para a vida dos agricultores familiares, eles hoje não ter recurso garantido para que esses agricultores eles possam continuar vendendo e continuar fortalecendo também a sua venda, fortalecendo também a questão financeira da sua família. Então, isso a gente espera que tanto a nível federal como a nível também de Estado, a gente possa conseguir esses recursos para, através desses programas sociais de fortalecimento da agricultura familiar, fazer que os agricultores possam estar vendendo a sua produção. E no quadro Memória FETAG, você vai acompanhar uma entrevista com o Cícero Domingos, ele que é secretário de assalariados da FETAG. Eu me associei no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalaia em 81. O Sindicato de Atalaia foi fundado em 63. Em 81, eu era trabalhador rural de uma usina lá vizinho, naquele município, e me associei no Sindicato de Atalaia. O sindicato já existia 18 anos de existência. Já tinha passado o primeiro presidente, que era o Zé Abílio, ele passou 17 anos, e um ano antes tinha entrado como interventor em 80, um companheiro nosso que já se foi, o Francisco Chico, popular Chico, e em 81 eu me associei. Em 83, ele me convidou para fazer parte da diretoria, e eu entrei fazendo parte da diretoria como primeiro suplente, em 83. Tirei um mandato de 3 anos na época
Passei 6 anos afastado da diretoria, mas sempre contribuindo com o sindicato, como trabalhador de base. Em 92 eu voltei, aí já voltei para a diretoria executiva, em 92, aí fui ser secretário-geral. Por conta da morte do vice-presidente, em 92 eu assumi como vice-presidente. Aí já existia uma história grande de luta do movimento sindical de Atalaia, a questão do fechamento de usina, a questão da luta pela terra dos trabalhadores ali da usina Uricuri, né? E naquela década de 90, foi uma década muito conturbada, até porque o vice-presidente nosso, desapareceu e ninguém nunca achou o corpo dele, e a gente ficamos trabalhando, enfrentando barreiras, enfrentando jagunços na terra, brigamos também pela terra para o trabalhador que ficou desempregado daquela usina, né? Foi um momento muito triste, um momento que fez com que a gente, muitas vezes, cortasse caminho, fosse por um caminho, resolver os problemas, e para não encontrar com pessoas que não gostavam da gente, a gente vinha por outro, preservando a nossa integridade física. Mas mesmo assim, quando foi em 97, a gente perdeu também o presidente, o Francisco de Souza Silva, que foi o segundo presidente. Eu fiquei numa situação difícil, eu era vice-presidente, mas eu tive que assumir ali, entre os troncos e barrancos, eu tive que assumir em 97. Mas aí eu vim fazendo um trabalho com os agricultores, com os assalariados, e também fazendo com que aquela rincha entre usineiros, fazendeiros, com o sindicato, se acabasse com aquilo, né? E a gente trabalhasse mais em harmonia. Porque a gente tem que trabalhar realmente para viver. E, graças a Deus, eu tirei de 97 até 2014, 17 anos como presidente. Hoje, eu estou na federação, como secretário de assalariado, mas faço parte da diretoria de lá. Toda semana eu estou lá, dialogando com a diretoria daquele sindicato, dialogando com os trabalhadores. Todas as assembleias que tem, eu estou junto. E a gente sabe que o momento é difícil, somente para assalariado. Mas, graças a Deus, tive o prazer também de a gente construir uma sede própria. Lá foi na minha administração, junto com os companheiros. E a história de luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Atalaia foi marcada por muito trabalho, por morte de companheiros, né? Mas estamos lá ainda lutando. Aos 51 anos, de 63 até 2014, 51 anos, a Atalaia teve 3 presidentes. O fundador, 17 anos, o segundo, Francisco, 17 anos também como presidente, e eu passei também 17 anos como presidente. E o programa FETAG na TV desta semana fica por aqui. Quem quiser continuar acompanhando as nossas reportagens, pode acessar através da nossa página no YouTube, FETAG na TV. Vocês também podem enviar críticas e sugestões de pauta para o nosso e-mail, fetag.alnatv@gmail.com. Acompanhe a programação da TV Com Maceió através do nosso site, tvcommaceió.tv.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.